Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando aqui nosso terceiro dia de aula de Religiões Comparadas 1 e 2. Já oramos como é costume. Mais uma vez, graça e paz. Amém. Amém, graças e paz a todos. Paz, pastor. Graça e paz, pastor. Aos irmãos também. Amém. É com muita alegria que a gente vai começar hoje mais uma aula tratando sobre esse assunto tão importante, que é sobre as religiões comparadas, e hoje nós estaremos estudando o catolicismo romano. E para a gente começar agora, eu quero ler alguns textos, 3 textos com os irmãos, porque eu não tenho dúvida que hoje a gente vai, mais uma vez, se aprofundar na palavra, vamos contra-argumentar, vamos pensar, vamos pedir graça a Deus para que essa aula não seja só mais uma instrução, mas que essa instrução também possa gerar em muitas vidas libertação, como um dia aconteceu conosco. E que mesmo hoje, na igreja evangélica, que Deus também nos ajude, diante de toda a história que a gente vai estar traçando hoje aqui, para a gente também fugir de erros doutrinários. Porque mesmo como povo de Deus, a história se repete e nós não estamos imunes. Imunes ao erro, imunes a uma interpretação errada, imunes a uma tradição de homens, uma tradição religiosa, imunes a sermos enganados, ora pelo nosso coração, ora pelos espíritos malignos, ora pelos próprios homens, com seus sofismas mesmos, porque muitas vezes existem religiões que favorecem a política, e isso engloba todas as religiões. Tá bom, meus irmãos? Então vamos ler aqui. Quero lembrar a todos que essas aulas são gravadas, para que elas possam ser úteis a outros alunos, quem sabe no futuro queiram fazer essas aulas em EAD, que hoje é possível. Se algum irmão, irmã de outra igreja, de denominação, que estiver assistindo essas aulas, quiser saber mais, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais. Então, uma das propostas de gravarmos esse material é também para isso. Segundo motivo, e que eu diria também para que os irmãos que pertencem à classe possam estar reaprendendo, mergulhando mais nos temas, reassistindo às aulas e ampliando os horizontes, porque nós sabemos que muitas vezes quando a gente assiste novamente, nós decoramos aquela informação, aquele debate, aquele assunto, ele acaba sendo um assunto que nós introjetamos na nossa mente, no nosso coração, e passa a ser um aprendizado. E um terceiro e último motivo é a edificação do povo de Deus, aonde quer que essas aulas cheguem, porque eu não tenho dúvida que ao ouvir os temas, os debates, ir à Bíblia e ir aos livros, vai ser libertador para muitas pessoas, mesmo aqueles que nunca venham fazer seminário, tá bom? Então, as nossas aulas são gravadas por isso. Vamos lá. Vamos ler 3 textos. Tomé, leia para nós Romanos 1:17, irmã Cleusa, Gálatas 3:11, e pastor Johnny, Abacuque 2:4. Romanos 1:17. Pode ler já? Por favor. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Gálatas 3:11. Por favor. Pastor, espera um pouquinho, estou procurando ainda. Gálatas 3:11. Isso. Achei. O senhor falou Abacuque 2:11, 2:4, né? 2:4, pastor. Pode ler? Pode ler, minha irmã. É evidente que pela fé, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aqui, Paulo também fazendo
mais algum acréscimo, e ele conclui dizendo que o justo viverá pela fé. Aqui ele está falando sobre questões da justificação, lá como Tomé há pouco tinha acabado de ler em Romanos 1,17, ele estava falando também sobre a justiça de Deus, que se revela por meio do Evangelho, não deixa de ser também a justificação, mas a abordagem é um pouco diferente, né? No sentido da maneira em que ele coloca as palavras e ele defende seu argumento. Lembrando, claro, que é o Espírito Santo na vida de Paulo, né? E agora, um outro texto, que é Abacuque, lá no Velho Testamento, um dos profetas, como chamamos, menores, vai falar também sobre algo importante. Pode ler, pastor? Abacuque 2:4. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Aqui já é uma outra temática, né? Na minha versão, diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Aqui mostrando aquele paralelo entre a humildade e a soberba, e como Deus reage ao soberbo, e como Deus se relaciona com os seus filhos, que não são soberbos, porque podem ter filhos soberbos. Mas, de qualquer forma, a denúncia do profeta aqui é falando contra o soberbo, e depois ele fala sobre esse mesmo termo: o justo viverá pela fé. O que isso nos faz lembrar, meus irmãos? O que isso nos faz lembrar? Esse versículo tão conhecido, né? O que vocês lembram quando vocês leem esses versículos? Quem foi que, por causa desses textos, em especial Romanos, teve uma explosão no seu coração e uma mudança na chave da vida dele aconteceu por causa desse versículo? O apóstolo Paulo, né? O senhor fala pós-Bíblia? Pós-Bíblia, É Lutero. Lutero. O próprio Paulo, Agostinho sim. também, né? Agostinho. O apóstolo Paulo, naturalmente, que ele é escritor, é óbvio, né? Mas, assim, principalmente na história da igreja, Lutero, né? Agostinho, eu não me recordo, ele também comentava Na muito verdade, ele sobre... teve uma. Eu estava vendo isso anteontem, inclusive, com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele falava a respeito do livro dos Romanos, e aí ele falava exatamente sobre essa temática. Depois, se eu quiser, até compartilhar lá no grupo. Pode compartilhar, porque eu não me recordava, né, sobre essa questão de Agostinho, ou pelo menos não me lembro de se ouvir algo, mas é muito bom. Mas, assim, o grande episódio se dá na Reforma Protestante, ou quando Lutero escreve as suas 95 teses, e ele as fixa, também como eu aprendi com o reverendo Hernandes Dias Lopes, no dia 31 de outubro de 1517. E por que foi no dia 31 de outubro? Nós vimos isso na história dos avivamentos, numa mensagem que o reverendo Hernandes Dias Lopes tinha pregado sobre o avivamento, ele cita esse episódio. Por que foi no dia 31 de outubro? E por que foi na porta da igreja? O que Isso eu não lembro. Você não lembra? O que acontece, irmãos, no dia 1º de novembro de todos os anos, no calendário católico? Finados. É no dia 2? Então, finados é dia 2. Dia 1º é dia de todos os mortos. Dia de todos os... Desculpa. Santos. De todos os santos. E no dia 2 é dia de finados. Então, se tinha por costume, quando tinha uma mensagem importante, era fixado na porta da igreja, porque
não se tinha periódico naqueles dias, não era comum, né? Não era tão comum as pessoas terem jornais. Então, quando se tinha uma mensagem muito importante, se fixava na porta da igreja. E dia 31 de outubro, sendo véspera de um dia muito importante para o católico, eles iam, no dia de Todos os Santos, à igreja. E, inevitavelmente, eles veriam as 95 teses. Não sabia, não, que era dia de Todos os Santos. É dia de Todos os Santos. Então é o nosso dia, é o nosso dia. Né? Então, ele estrategicamente fez isso de propósito, não foi porque... bom, eu aprendi isso com o reverendo Hernandes Dias Lopes, eu também não sabia. Eu achava que tinha sido um dia que ele escolheu. Né? A iluminação, eu quero crer que veio de Deus, mas eu quero crer que ele escolheu um momento oportuno, um melhor momento. Né? Tá bom, meus irmãos? Então, nós lemos aqui, o justo viverá pela fé, e aqui eu só queria dizer isso, que viver pela fé é muito mais do que dar tempo integral, tá, irmãos? A gente tem uma impressão de que o pastor que ele dá tempo integral, ele vive pela fé. Tá. Então, e o irmão novo convertido não vive pela fé? Claro que vive. E o irmão que já é um irmão há muitos anos na igreja, que é um trabalhador, ele não vive pela fé? Claro que vive. E aquele cristão piedoso que, né, ele frequenta a igreja, zela pelo seu lar, leva a palavra de Deus ao seu lar, com a sua família, com os seus filhos, ele já não vive pela fé? Claro que vive. E aquele irmão que é o empresário, que realmente vai trabalhar lá na empresa, ou monta uma empresa, ou é um diretor, só porque ele ganha muito dinheiro, ele é bem-sucedido, ele não vive pela fé? Claro que ele vive. Todos os que se mantêm de pé só estão de pé porque vivem pela fé. Ninguém que está de pé em Cristo está pela força do seu braço. Simples assim. Essa ideia de que o pastor, o missionário, o obreiro integral, ele vive pela fé, e aí ele tem que sofrer que nem um condenado, porque ele demonstra para todo mundo que ele tem mais fé que os outros, é tudo tolice, irmãos. Porque a mesma provisão que Deus dá ao empresário, Deus dá ao trabalhador, Deus dá ao profissional liberal, Deus dá ao aposentado, Deus dá ao sacerdote. O mesmo maná que Deus deu a Moisés, Deus deu a Arão, Deus deu a Josué, e Deus deu até os atribulados lá, que foram picados pela serpente, porque não parava de falar. É o mesmo maná, todos viveram pela fé. Sair do Egito já é viver pela fé. Estar no deserto já é viver pela fé. Agora, dentro daqueles que vivem pela fé, aí tem os dons, tem a dedicação pessoal, tem a consagração. Tá bom? Eu li aqui porque realmente hoje, ao trabalhar sobre catolicismo, a gente vai passear sobre muitas coisas, tá bom, meus irmãos? Então vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, porque a gente vai ter muita coisa para falar e a gente vai trabalhar sobre bastante assuntos. Eu vou aqui compartilhar hoje com vocês vários assuntos. Eu quero até começar mostrando aqui, irmãos. Eu fiz aqui várias anotações também, na minha apostila pessoal, né? Eu quero, em primeiro momento, hoje, a nossa pauta geral catolicismo, mas eu quero fazer aqui fazer um comentário e dar uma breve explicação inicial sobre o catolicismo romano. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. Nós não somos católicos apostólicos romanos. Tudo bem? Tem que ficar muito claro na cabeça dos irmãos que nós não somos católicos apostólicos romanos. A palavra católico é universal, apostólico é que vem da doutrina dos apóstolos. Romanos é porque a sede era em Roma. Então, em tese, nós somos católicos, sim, porque fazemos parte da Igreja Universal. Somos apostólicos porque fomos fundamentados, como ensina Atos 2, na doutrina e nos ensinos dos
apóstolos. Mas e aí, pastor, somos de quê? Poderíamos dizer que nascemos ou de Jerusalém ou de Antioquia da Síria. Muito mais fácil que a gente tenha nascido de Antioquia da Síria, porque é a grande igreja missionária. Mas nem todas as igrejas vieram de Antioquia da Síria. Por exemplo, imaginamos que a igreja de Roma, ela nasce logo nas primeiras perseguições cristãs, um grupo de irmãos é espalhado, ali nasce a igreja de Antioquia da Síria e nascem outras igrejas, inclusive a igreja de Roma. Então, em tese, toda a igreja ela nasce de Jerusalém. Então, a última raiz seria essa. Mas por que eu estou sendo enfático nisso? A gente tem que saber o que realmente somos e de onde viemos. É claro que, né, na história a gente vai contra-argumentar, a gente vai realmente entender melhor, a partir da aula de hoje, que Roma foi importante, sim, durante muito tempo, não vamos negar, mas nós não podemos negar a influência dos cristãos no passado nas 5 grandes cidades que existiam. Logo nos 500 primeiros anos, existiam 5 grandes, pelo menos, grupos cristãos espalhados no mundo, que depois esses 5 grandes grupos resumiram-se a 2. Então, isso é importante. Quando a gente começa a olhar para trás, a gente tem que saber dessas origens, que ali nos primeiros séculos, nós tínhamos uma grande igreja em Alexandria, tinha um grande grupo no próprio Jerusalém, em Antioquia. Então, assim, nós não podemos esquecer esses detalhes, porque senão a gente acaba achando que tudo era Roma. Não, não era Roma. Ficou Roma, mas também depois dessas 5 grandes cidades, fica Roma e fica Constantinopla. Aí, hoje, no caso, o cristianismo mais ocidental, a gente se deriva pelo lado de Roma. Mas então, voltando, nós não somos romanos. Bem claro disso. Agora, assim como também nós não somos romanos, a gente também tem que lembrar de uma coisa que a gente tem que cravar algumas estacas. Nós não somos neopentecostais. Neopentecostal nasce de um movimento das igrejas protestantes, principalmente brasileiras, e ela se torna uma outra coisa. Então, é importante a gente traçar algumas linhas, irmãos, para a gente realmente ter uma identificação. Então, em tese, o que somos? Somos cristãos, que seguimos a Cristo e a Bíblia Sagrada. E temos uma leitura, eu diria, histórica, pentecostal ou avivada. Temos uma leitura. Mas essas definições, elas vão dando identidade para nós. E quando eu falo histórica, pentecostal ou avivada, eu estou falando o seguinte, a gente deriva da reforma, para a gente se identificar. Mas ainda dentro dessa minha introdução, olha só que interessante que eu escrevi aqui. Nós não podemos esquecer que, assim como o protestantismo nasce do catolicismo, é uma cisão do catolicismo romano, assim também tinha os pré-reformadores, que eles eram padres católicos, que eles fazem ali um trabalho de cisão na própria Igreja Católica. Então, por que eu estou falando isso? Para a gente olhar hoje para a Igreja Católica também com muita compaixão. Porque se a gente está aqui hoje, e nós saímos dessa reforma protestante, e antes da reforma protestante nós tínhamos pré-reformadores, antes da gente realmente, simplesmente traçar aqui as linhas que nós vemos como linhas erradas, a gente tem que ter no coração essa compaixão de falar, Senhor, ajuda a alcançar o maior número de católicos, fazer com que eles enxerguem aquilo que hoje enxergamos. Porque um dia Lutero sai desse jugo católico. Os pré-reformadores tentaram fazer algo contra a Igreja Católica, ou seja, teve muita gente que tentou trabalhar para quebrar esse jugo. E quando a gente olha com esse olhar, não digo de
de complacência, mas eu digo com um olhar de compaixão, porque, irmãos, poderíamos ainda estar vivendo, a grande maioria acaba tendo uma experiência católica, não sei se todos vocês, mas eu era um católico praticante. Então a gente não, a gente tenta entender a cosmovisão do católico para poder falar com ele, porque só quem foi um católico praticante entende os dilemas de um católico. E essa compaixão a gente deve externar não só no catolicismo, mas em todas as demais religiões. Tá bom? Então, eu quis fazer esse comentário aqui, bem claro, aqui logo de início, para a gente traçar algumas linhas, porque muitas vezes, em nome das nossas verdades, a gente acaba errando, irmãos. A gente acaba errando e errando muito. A gente acaba sendo, eu diria, muito, tendo um juízo, uma condenação muito, muito gritante, sabe? E a gente tem que lembrar que até o próprio Lutero também ele errou. Ele teve erros. Pouco tempo depois da Reforma Protestante, ele tentou evangelizar os judeus, e os judeus não quiseram saber dele, e ele escreve, olha aqui uma obra, inclusive, isso daqui seria praticamente um livreto, né? E quem me passou isso foi a irmã Cleusa, inclusive. Pastor, o senhor conhece esse livro aqui? Eu falei, não, minha irmã, eu não conheço, não. Aí eu peguei para apreciar, comecei a ler, e fiquei impressionado logo no início. Aí eu falei, bom, como eu pretendo estudar esse assunto, porque eu achei estranho serem palavras de Lutero. E aí não precisei, porque aí eu aprendi com o Frank Ferreira e com o Saião, que esse daqui faz parte dos escritos de Lutero, sendo uma pessoa que condenava os judeus. Porque qual era a cabeça de Lutero? Lutero, logo depois que ele faz a reforma protestante, ele pensou, os judeus vão me dar razão, vão me dar ouvido, porque os judeus verão que nós não temos nada de católico apostólico romano, nós não somos aquele grupo das cruzadas, nós não fazemos nada do que eles fazem. E aí Lutero ficou indignado, porque os judeus, o que aconteceu com eles? Eles rejeitaram a mensagem de Lutero e foram ferrenhos contra Lutero. Aí Lutero ficou muito bravo e escreveu essa obra. E aí, se a gente for ver, hoje, sabe o que daria para a gente falar aqui? Que Lutero irmãos? Nós poderíamos falar que ele é um antisionista. É verdade. Essa obra aqui é praticamente um antisionismo. Ele vai falar que o judeu é um povo miserável e tá. Poderíamos falar que se Lutero estivesse nos nossos dias, ele ia ser um defensor dos palestinos ou, quem sabe, da faixa de Gaza, em detrimento dos judeus, entendeu? Olha que interessante. Então, Lutero, mesmo ele tendo sido usado para levantar a bandeira da reforma, ele também teve os seus exageros, porque aquele momento era um momento de muita tensão. Não era que nem hoje, irmãos, que você vai e toma um café com o padre, conversa com o arcebispo, dialoga com uma freira, senta nas mesmas fileiras das universidades. Aqueles dias eram de muita tensão, e vocês têm que lembrar que alguns séculos antes tinha as cruzadas, e de repente vem um outro padre que diz que se rebelou contra aquele grupo, está dizendo que agora aquele padre virou bonzinho, aquele padre chamado Lutero. Você ia acreditar, meus irmãos? Você ia dar o direito de dúvida? Ia, tá. Daqui a 200 anos, né? Podem ver, irmãos, que para os judeus começarem a ter um retorno ao protestantismo, isso é novo, é agora, é recente, irmãos. É depois da criação do Estado de Israel. Depois que os judeus notaram que os Estados Unidos, como um país protestante, ajudou em tudo isso, e que muitos outros protestantes apoiam essa iniciativa. Os judeus, depois de quase 500 anos da Reforma, começaram a olhar para trás e dizer assim, os protestantes não são igual aos católicos. É por isso que hoje, inclusive mais recentemente, eu fiquei surpresa assistindo a Aline, Israel com a Aline, que inclusive ela comenta alguma dessas coisas, e outros estudiosos
ensinam algo desse tipo, irmãos, que essa retomada, o próprio Saião, é mais recente. É mais recente, não é uma coisa tão antiga. Então, os judeus hoje, eles nos veem com um pouco mais de apreço, porque eles veem que nós estudamos o Velho Testamento, e olha, não se surpreendem, irmãos, vocês vão dar risada nisso. É estranho para muito judeu, para muito cristão, talvez não saiba disso. Mas o judeu, quando ele está vendo um cristão estudar o Velho Testamento e conhece o Velho Testamento, ele olha assim e fica assim, mas como vocês conhecem tanto o Velho Testamento? Por quê? Porque foi quase 1.000 ou 1.500 anos que o Velho Testamento foi esquecido. Os estudos do Velho Testamento começam só por nós. E mesmo assim, o grande estudo se deu no século passado. Então percebam, irmãos, que as coisas elas são mais vagarosas. Tem hora que a gente é um pouco apressado. Então eu fiz essa introdução um pouco longa até para mostrar o seguinte, irmãos. A igreja protestante também pode errar. E se a gente não tomar cuidado, a gente muitas vezes também pode se tornar um grupo sectário dentro da igreja do Deus vivo. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Tudo bem? Algum comentário? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Só para vocês terem uma outra ideia, irmãos, essa aversão judaica ao protestantismo, ao catolicismo, ela se dá principalmente por causa das cruzadas. Mas ela não para nas cruzadas. O povo espanhol, ali por volta do século XIII, século XIV, perseguiu muito os judeus. E no século XV, no século XVI, também perseguiram os judeus, não mais só na Espanha, mas agora em Portugal. E vocês vão ver que há vários estudos de uma comunidade judaica que, por causa que eles já tinham fugido da Espanha e agora eles estavam em Portugal, eles se convertem ao cristianismo forçadamente. E, logo na descoberta do Brasil, muitos desses portugueses, que eram os novos cristãos, que eram os judeus convertidos meio que na marra, porque senão eles teriam que fugir, tendo a possibilidade de vir para um outro país, eles vêm para onde? Para o Brasil. E aí, inclusive, tem uma explicação que o nome Brasil, além do pau-brasil, tem uma outra explicação, porque assim como Barzilai foi amigo de Davi e deu abrigo ao Davi quando ele fugia de Absalão, Barzilai, segundo alguns historiadores, também tem a ver, e o nome Brasil, como uma homenagem do povo judeu a essa nova terra, que estava dando a liberdade de eles poderem viver em liberdade, sem a opressão religiosa que existiu na Espanha e em Portugal. E depois vocês pesquisem e acompanhem, pesquisem na internet, há uma professora da USP que ela já há várias décadas vinha levantando essa questão de que muitos brasileiros são judeus e nem sabem disso. E, bom, eu não tenho dúvida que, em virtude do desenvolvimento tecnológico e científico de mapeamento genético, hoje vai ficar muito claro isso para nós. Por quê? Porque essa questão, se você, por exemplo, é um judeu, ou se você é de uma origem judaica, daqui em diante, essas coisas elas vão ficar muito mais, eu diria, em evidência. Tá bom? Mas isso é tema para um outro assunto. Mas voltando só para vocês ao que eu queria dizer. Percebam, irmãos, é um povo que sofreu tanta perseguição contra católicos, contra cristãos, então eles criaram a aversão. E como eles iam acreditar que nós, protestantes, somos diferentes? Que nós, protestantes, pensamos diferente dos católicos? Porque, em tese, nós temos o mesmo Cristo, né? Então, é bem interessante isso, e por isso que eu falei aqui que é importante a gente ter, assim, um olhar
com humildade para eles e com compaixão, mas ao mesmo tempo olhar com critério para nós, senão a gente pode acabar errando, tá bom? Diga aí, irmã Cleusa, queria falar alguma coisa? Irmã Cleusa, queria falar alguma coisa? Não, eu ia falar que esse povo que saiu de lá, tem uns estudos aí que fala que foi o avô do Silvio Santos que trouxe eles para cá, né? Isso eu nunca ouvi falar. Isso daí não. Que ele era uma pessoa ele que levantou o país que estava quebrado, né? E quando eles vieram para cá, foi uma caravana que o avô do Silvio Santos comandou e trouxe eles para cá. E Olha até só, então. Amazônia, Fernando de Noronha, tudo foram eles que deram o nome. Interessante. Eu não sabia disso. Irmãos, muita coisa a gente vai aprender daqui em diante e a gente vai se alegrar. Por isso que nós temos, eu diria, um débito aí com muita gente, sabe, irmãos? Muita gente. E agora, um segundo ponto que eu quero falar com os irmãos é avaliar o contexto histórico, irmãos. Eu coloquei aqui na minha apostila. A gente precisa entender o contexto histórico. Logo depois da Reforma Protestante, quando Calvino escreve as Institutas, era muito comum ver nas Institutas uma fala muito grande contra o papado. Mas por quê? É natural. Era normal. Calvino, ele sofreu diretamente essa oposição. E pouco tempo depois teve o quê? Teve a Contra-Reforma Católica, que também era muito agressiva ao protestantismo. Então, vocês têm que lembrar, irmãos, que aquele momento da reforma e pós-reforma foi um momento de muita, mas muita tensão entre os grupos. Não pensem vocês que foi um momento assim, docinho, sabe? De um Jesus docinho, de um Jesus sem cruz. Não, não, era um momento de tensão. Um grupo defendendo o seu novo credo e o outro grupo que se dizia pertencente àquele credo, querendo destruir aqueles que seriam os hereges, porque, afinal de contas, como pode um grupo sair de dentro de nós e agora estar nos aniquilando? Então, percebam que era um momento de muita polêmica, de muita cisão, de muita revolta, e sobre eles tinham quem? Os estados, as políticas. Vocês têm que lembrar que a religião dava o tom de tudo. Então, percebam como que era polarizado. Isso afetava comércio, isso afetava negócios, isso afetava diplomacias. Por quê? Porque era um grupo dissidente. Então, vocês são herege, volta. Não, nós não voltamos, vocês que são demônio. Percebam, irmãos, e não deixa de ser um momento muito difícil. Hoje, quando a gente olha para trás, a gente não pensa que era assim, mas, de fato, foi assim. Quando você pega os textos, como eu mencionei, de Lutero nas Institutas, você vai ver, ele vai falar muito contra o papado, e ele desce o rei mesmo, porque, de fato, não estava errado. Eles tinham pegado aquilo que os pré-reformadores não conseguiram, e eles conseguiram trazer voz, eles conseguiram publicar, eles conseguiram liberdade, e eles conseguiram apoio, inclusive por causa dos novos adeptos, os novos príncipes, os novos países. Ou seja, então, havia essa discussão muito grande. Tá bom, meus irmãos? Então, fique bem claro isso, né? É claro que, graças a Deus, nem sempre os nossos irmãos eles eram exagerados na sua maneira eles contra-argumentavam, mas graças a Deus, irmãos, por mais que a igreja protestante tenha errado, e a gente não pode dizer que um texto como esse é um texto correto, porque aqui ele é praticamente um antisionista, mesmo assim, na história do protestantismo, temos poucos erros e não temos, por exemplo, cruzadas. Temos, sim, outros tipos de erros, outros exageros, mas não temos, assim, esses erros tão esdrúxulos. Mas isso não quer dizer que a gente, de tudo, só tem virtude. A gente tem que tomar cuidado. Olha os neopentecostais que nascem debaixo do nosso nariz, tá bom? Beleza? Tranquilo? Fiz questão de falar sobre isso, né? Que mais? Só para vocês terem uma ideia, irmãos, um último ponto aqui, né? Só para vocês terem uma ideia,
Olha que interessante. Quando os missionários vieram para cá, enviados por Calvino, logo depois eles morreram. Isso logo depois da Reforma Protestante. São os primeiros missionários que vieram para o nosso país. Pouco tempo depois, historicamente, vão vir outros missionários, mas eles não vingam ou eles não sobrevivem. Nós não temos muitos relatos históricos sobre isso. Mas logo depois da chegada dos alemães aqui no nosso país, a Igreja Luterana e a Igreja Presbiteriana, 1800 e alguma coisa, logo ali na primeira metade do século XIX, que os primeiros grupos começam a ser estabelecidos como igrejas. Olha que interessante. Quando alguém se convertia, ou pelos luteranos, ou mesmo pelos presbiterianos, e aí depois chegam os batistas e congregacionais, olha só que momento de tensão. Quando vinha um pastor ou um missionário em solo brasileiro, isso é história, tá, irmãos? É acervo histórico. Sabe como os nossos irmãos pastores e missionários eram recebidos? Vocês têm uma noção? Nas praças com pedras, geralmente pelos vigários e pelos prefeitos. E eles eram escorraçados nas praças, porque vinha um missionário e começava a fazer uma obra, um pastor. Geralmente ele pegava a praça central para pregar, e aí era pedrada nele, muitos morreram, muitos fugiram. E aqueles poucos que eram estabelecidos, ou seja, o que eram os hereges cristãos, protestantes, quando morria um ente querido, não tinha onde enterrar. Olha que interessante. Não se tinha onde enterrar. Não tendo onde enterrar, eles ficavam totalmente... eles eram vistos, irmãos, não só de uma forma estranha, porque eles eram hereges, mas agora eles não podiam nem enterrar os mortos. Tinham que enterrar nos seus quintais. Imagina a complexidade. Direitos básicos de hospital, direitos básicos que assistia a qualquer outros grupos, eles tinham, os hereges não. E é nesse contexto de polarização e de desprezo social aos protestantes, e isso não era exclusivo aos protestantes, mas era também aos descendentes afros, com as suas religiões afros e religiões orientais, e que eles não tinham acesso a nada, porque eles eram vistos como hereges, são onde os maçons começam a fazer uma defesa dos protestantes. E começam a brigar junto aos prefeitos, junto aos juízes, junto às paróquias, e começam a ser uma voz política viabilizando o direito comum de estudar, de ir ao hospital e de morrer, e de ser enterrado. Perceba, irmãos? Olha que mundo que a gente viveu há menos de 200 anos atrás. Aí esse grupo vai crescendo, na virada do século XX já tinha um grupo um pouco maior, já tinha um pouco mais de direitos sociais, porque em virtude da política dos maçons, do envolvimento dos maçons com os protestantes, eles começaram a ter mais direitos e deveres, e aí, na virada do século XX, eles já são mais incluídos, vamos assim dizer, e aí a história a gente conhece um pouco mais, que estudamos um pouquinho a história dos avivamentos. Mas, assim, estou citando isso para vocês verem a polarização e o que é viver debaixo de uma religião que domina e que não respeita os outros. Perceba, por que eu estou falando tudo isso? Lembra que eu falei há pouco que Lutero escreveu uma obra e que errou? Perceba, se amanhã nós formos maioria no país, maioria dominante, maioria militante, como vamos tratar os outros grupos? Como vamos tratar as outras religiões? Como vamos tratar aquelas minorias, mesmo que nós não gostemos? Entendam? Percebam, irmãos, que quando a gente é maioria, é muito fácil a gente falar. Mas quando a gente não é a maioria, a gente se vê pelos olhos dessa minoria. Então, é por isso que a gente precisa pedir muita sabedoria e muita graça a Deus para a gente nunca ser injusto com ninguém, mesmo contra aqueles que têm uma outra religião que vai totalmente contra nós. Interessante, né? Tá bom? Então, só quis dar um apanhado histórico aqui para vocês, né? Olha só que interessante, eu separei aqui hoje, né, dessa minha aula, irmãos, olha só, antes de ir para os slides. Olha aqui, eu tenho essa obra,
Olha só que interessante. Está me ouvindo, pastor? Tô te ouvindo, Tomé. Ah, tá. Meu Eu vi que você aplicativo não... parou de novo, pastor. Não sei por quê, né? Essa obra aqui eu comprei de um pastor que, infelizmente, ele teve que vender toda a sua biblioteca. É a Nossa Crença é de Nossos Pais. É um confronto entre o protestantismo e o romanismo, de David Schaff. Ela foi feita aqui no Brasil em 1967 pela imprensa metodista. Mas ela é uma obra, irmãos, que vai fazer um confronto sobre essas duas realidades, do catolicismo e do protestantismo. Mas aqui foi trazido para o português, porque a segunda edição foi feita em 1929. Então, aqui a gente nota como essa é uma obra antiga, né? As páginas bem amarelinhas, sabe? Aqueles livros bem antigos. Isso daqui é uma relíquia que eu tenho, e é interessante que ele vai fazer um paralelo, um estudo bem criterioso sobre os temas do catolicismo e do protestantismo. Então, é muito interessante. Ele vai falar sobre as duas cisões do cristianismo, a personalidade de Lutero, as suposições. Ele trabalha por partes, né? A primeira parte histórica, a segunda parte doutrina e sacramental, e aí vai, é um livro muito interessante. Tá? Só estou te falando que temos um material vasto, que é importante a gente conhecer, porque muitas vezes, sabe aquela resposta, a gente diz assim, não, o católico ele adora ídolos, tá? Mas a adoração de ídolos é um detalhe, num conjunto de coisas que vai contra a Bíblia. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Tranquilo? Hoje a gente vai estar estudando aqui, vamos começar agora, irmãos, o compartilhamento. Vou estar passando aqui para vocês vários materiais. A gente vai utilizar hoje aqui na nossa aula o livro Religiões Comparadas, parte dele, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Alguma pergunta, meus irmãos? Algum acréscimo? Uma dúvida? Não? Não. Quiserem perguntar? Então, a gente vai tocar no assunto das religiões comparadas. Vou trabalhar bastante na apostila do professor Pescador. Hoje a gente vai trabalhar muito nele e na apostila. Quero também usar o livro texto nosso do Raimundo Oliveira, agora no início. Então a gente vai, e depois eu estarei utilizando também a apostila do nosso, o slide do nosso irmão, esqueci o nome, professor Sidney, tá bom? Eu quero agora utilizar agora, na realidade, quero passar para os irmãos isso daqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, antes de entrarmos nos detalhes, eu quero dar uma visão panorâmica da paganização da Igreja Romana e como foi esse desenvolvimento ao longo dos séculos. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o material do nosso livro-texto. Deixa eu só trocar aqui. 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 Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu estou no livro Seitas e Heresias, tá bom, meus irmãos? Estão vendo? Livro Seitas e Heresias? Não, né? Tá compartilhando aqui. Tomou ali. Já carregou, professor. Carregou, né? Joia. Agora aqui, deixa eu mostrar. Nós estamos no livro texto que nós estamos usando. Vou compartilhar a parte do material que eu estou aqui pelo Kindle, tá? Eu vou estar utilizando aqui. Estão vendo? Deixa eu só organizar aqui. Isso, essa parte mesmo. Vamos lá.
Deixa eu dar uma visão panorâmica desse fato. Olha que interessante, irmãos. Aqui, ó, note a seguir o processo da gradual paganização da Igreja Católica Romana, desde que ela começou a abandonar a simplicidade do Evangelho de Cristo até os nossos dias. Então, eu já quero traçar aqui essa linha cronológica, para que quando a gente vá para as doutrinas, vocês percebam que um pouquinho de fermento hoje leveda a massa toda enormemente amanhã. Então, olha só que interessante, os irmãos que estão com o livro-texto podem colocar, eu não sei que página que é o livro-texto de vocês, aqui na minha página em Kindle é 14, mas do livro-texto dos irmãos eu não sei dizer. Mas olha só, deixa eu só fazer uma citação aqui, irmãos. Certa ocasião eu aprendi com o pastor Ribeiro, foi muito interessante. Quando nós pegamos uma linha reta, né? Seja uma linha reta qualquer, e de repente dessa linha reta nós abrimos um pouquinho essa linha reta e criamos uma outra linha paralela. Reto é essa. Mas nós aumentamos a abertura de 1 centímetro apenas hoje. E passamos por mais um período cronológico de 1 ano. Depois de 1 ano, como nós abrimos 1 centímetro daquilo que estava ligado, 1 ano depois já não vai ser mais 1 centímetro. Vai ser alguns centímetros. Estão conseguindo enxergar? Estão conseguindo enxergar? É como mais ou menos essa figura. Os lápis estão paralelos. Mas eu faço uma pequenina abertura. Uma pequenina abertura. Em 1 ano, é uma pequenina abertura. Mas em 2 anos, aonde aqui já terminou, é o começo. Aí começa com... Aí já 3 anos depois, quando vai ver, irmãos, aquilo que era uma pequenina abertura, ao longo de 10, 50, 100 anos, se torna um abismo. Então, eu quero mostrar essa linha cronológica, porque vocês veem, todo pensamento sectário não começa do dia para a noite. Sempre haverá uma frouxidão com as escrituras, ou uma negação, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Aqui é o século, primeiro ao segundo, o ano 33 até o 196. Está dando para vocês lerem, meus irmãos? Está pequeno, né? Não, para mim está ótimo. Opa. Estava bom, pastor? Aqui. Tá dando para ler? Para mim tá. Então tá. Lê aqui para nós, pastor, ó. Legal. Do primeiro ao segundo século, ano 33 a 196, dogma ou cerimônia. Aí mexeu alguma coisa aí, pastor. Desculpa. Dogma ou cerimônia. Neste período da história, a igreja não aceitou nenhuma doutrina antibíblica. Opa, então aquela figura de linguagem que eu dei há pouco do lápis paralelo. A doutrina, vamos pegar aqui um lápis escuro só para ilustrar melhor. A doutrina e os cristãos, eles estavam em harmonia por 200 anos. Será que a gente pode dizer que foi o período da igreja primitiva? Sim. Estava em harmonia. Eles estavam morrendo, eles estavam se dedicando. 200 anos. E aí, vamos lá. É claro, irmãos, aqui o nosso irmão Raimundo, no seu livro, ele está trazendo datas. Existem datas que nem todos concordam, outros colocam outras datas. Temos outras datações, eu diria até mais criteriosas, mas esse é o nosso livro-texto, então vamos seguir ele, tá? Continua, pastor, agora. Joia. Segundo séculos, ano 197, Zeferino, bispo de Roma, começa um movimento herético contra a divindade de Cristo. Aí, olha aí, uma pequena ruptura. Uma pequenina ruptura. Mexeu em quem? Mexeu na pessoa do Redentor. O Redentor foi aviltado. Mas ele é o Redentor, ele pleiteia por ele mesmo. Não, ele não precisa nem de defesa.
Quem precisa de defesa somos nós, crendo nele. Nós que precisamos de defesa na nossa consciência. Ele não, ele é pleno. Mas quando há uma ruptura, se nós não fecharmos aquela porta, taparmos aquela fresta, então, olha só, 197. Agora, no terceiro século, no ano 217, o que acontece? Pode ler, pastor, por favor. Calixto se torna bispo de Roma, pondo-se à frente da propaganda herética e levando a igreja de Roma para mais longe do caminho de Cristo. Ou seja, já teve uma influência agora religiosa e política. Ainda não tinha chegado Constantino, mas percebam, as coisas vão tomando suas formas, irmãos. Ano 270, ainda no terceiro século. Joia. Origem da vida monástica no Egito, por Santo Antônio. Num primeiro momento, parece que é a vida monástica, nenhum problema. Eles estão fugindo das cidades para viverem os seus redutos, já que as cidades são pagãs, são antideus. No primeiro momento parece muito bom, mas a gente sabe que muitas vezes nem sempre aquilo que parece muito bom no primeiro momento acaba sendo de todo algo realmente bom. Continua para nós, por favor. Quarto século, pastor Johnny, ano 370. Desculpa, tava fechado o microfone, né? Ah, tá. Quarto século, ano 370. Culto dos santos professado por Basílio de Cesareia e Gregório de Nazianzo. Primeiros indícios do turíbulo, que é o incensário. Parâmetros e altares nas igrejas. Usos esses introduzidos pela influência dos pagãos convertidos. Percebam que aqui o nosso irmão Raimundo, ele não coloca Constantino, porque Constantino ele era um imperador, que ele só traz o edito de que a partir do ano tal, da data tal, o cristianismo seria a religião oficial do império. Ele está trazendo, de fato, o que importa à igreja. Que diferente se Constantino oficializou, não oficializou, poderia não ter oficializado, o que importa é a cabeça dos líderes e como eles conduzem essas massas e como essas massas reagem a essa fé. Ou seja, nós começamos a ver aqui o início do culto aos santos e agora algumas práticas que não eram comuns aos cristãos e sim aos pagãos. Mas já que esses pagãos tinham se convertido, qual é o problema de um copo d'água? Qual o problema de uma vela? Qual o problema de uma crendice? E aí a gente vai vendo as suas proporções, né? Por favor, pastor, continua. Pois não. Ainda no quarto século, ano 400. Orações pelos mortos e sinal da cruz feito no ar. Aquela ideia, né, que a gente faz como se literalmente benzendo a si mesmo, aos outros, né, crê em Deus Pai, etc. e tal. Continua para nós, por favor, pastor. No quinto século, ano 431, Maria é proclamada a mãe de Deus. Aí, olha só. Uma coisa que se perdura de uma forma, eu diria, das mais perigosas até hoje, a mariolatria. Percebam, irmãos, no quinto século, é óbvio que ela não, ali foi o início, ela é proclamada, mas o culto a ela só vai ser enraizado depois disso. Mas para que tivesse sido ampliado, ela precisou ter sido proclamada. Então, perceba como uma coisa vai dar o tom daquilo que se torna um dos maiores calcanhar de Aquiles da própria Igreja Católica. Continua para nós, por favor. No sexto século, ano 593, o dogma do purgatório começa a ser ensinado. Joia. Ou seja, aí aquela doutrina. Seria tão bom se o purgatório de fato existisse, não, irmãos? Pois é. Olha só, meus irmãos, prestem bastante atenção. Purgatório nada mais é do que uma maneira de você agradar os seus adeptos. É uma maneira política e religiosa de você continuar tendo seus fiéis debaixo da sua autoridade, já que eles não são libertos do pecado. Você dá uma resposta para eles. Porque o novo nascimento é uma resposta de renúncia.
E o purgatório é uma resposta religiosa pela conveniência. E aqui, como eu disse, seria muito bom se de fato existisse, mas o nosso purgatório, como aprendemos pelas Escrituras, é o sangue de Jesus e é o novo nascimento, né? Mas, em especial, é o sangue de Jesus. E olha só, o culto ao latim começa quando? Pode ler, pastor, por No favor. 6º século, ano 600. O latim passa a ser usado como língua oficial nas celebrações litúrgicas. Meu Deus, mas não tinha antes do ano do século VI? Não. Mas por que não tinha? Porque, percebam, irmãos, é a partir dos anos 600, ou seja, século VI, já início do século VII, porque quando vira 601 já é século VII, foi apenas no século VII que o latim é introjetado e incrustado na cristandade. Mas até antes disso não era. Olha que interessante. Aqui é bem possível que aqui já estava, de fato, as duas lideranças, de Roma e dos bizantinos, de Constantinopla, né? Leia para nós a última linha, pastor. 7º século, o ano 609, começo histórico do papado. Então o papado não existia? Não, o papado não existia. Essa ideia do papado não existia. Mas por que surge o papado? Porque era uma maneira de defender. Eu sou a autoridade. Lembra que eu falei que eram 5 patriarcas? E desses 5 patriarcas agora se tornaram 2 patriarcas. E esses 2 patriarcas precisava ter um que era o principal, logo o papado. Mas lá em Constantinopla ou no Império Bizantino, eles continuaram com o patriarcado. Lá não tem o papado, tá bom? Continua para nós. Pode ler agora toda essa página, irmãos. E agora prestem só bastante atenção como as coisas vão degringolando. Lembra que eu falei? É 1 centímetro no começo, 2 depois, aí é progressões geométricas, meus irmãos. E aí, ó, olha só. Pode ler, pastor. No 8º século, ano 758, a confissão auricular é introduzida na igreja por religiosos do Oriente. Ainda no 8º século, ano 789, início do culto das imagens e das relíquias. No 9º século, ano 819, a festa da Assunção de Maria é observada pela primeira vez. Ainda no 9º século, ano 880, canonização dos santos. No 10º século, ano 998, estabelecimento do dia de finados. No 10º século ainda, no mesmo ano, quaresma. No 10º século, ano 1000, cânon da missa. No século XI, 1074, proíbe-se o casamento para os sacerdotes. Presta bastante atenção nessa data. Só no ano 1000, os sacerdotes foram proibidos de casar. Eu vou fazer uma abordagem aqui mais para frente. Continue, por favor. No 11º século, ano 1075, os sacerdotes casados devem divorciar-se, meu Deus, compulsoriamente, cada um de sua esposa. Olha aí, percebam que agora... Mas, pastor, esse negócio do celibato não era anteriormente? Não, meus irmãos. Aqui, ó, preciso de 1000 anos para entrar o celibatário. Agora, é claro, o celibatário é só na Igreja Católica Apostólica Romana. Na Ortodoxa Grega não é assim, não tem o celibatário. Lá vai ter... o celibato é só para quem quer ser bispo ou patriarca, tá bom? Bom, irmão, já deu a hora aqui? Alguma pergunta até agora? Só para a gente dar uma pausa? Com relação ao divórcio aí que é exigido, isso se dá por algum motivo. Talvez, inicialmente, eles vão falar sobre a separação, né, total e dedicação total a Deus, mas tinha alguma coisa por trás disso? Então, Joia, boa pergunta, eu vou responder no início do próximo bloco, pastor, porque eu quero gastar mais um tempo. Mas mais alguma pergunta, irmão, sobre esses acréscimos e a maneira em que foi... Perceba, irmãos, né, como que foi crescendo? A tua colocação foi perfeita, né? Porque é uma fagulha, mas no final a gente vê que o negócio degringolou. Exatamente. Porque aquilo que começa hoje, a gente tem que pegar, quando eu falei sobre
o lápis, pastor, e a história, a gente tem que colocar o seguinte, vamos pôr que o ano 33 é aqui, é o início onde vocês estão vendo, né, no caso, vocês estão enxergando minha mão esquerda, direita de vocês. É aqui, ó. Então, até o ano 200, não tinha variação. A igreja estava sobre a rocha. Aí, de repente, a igreja começou a ter alguma coisa. E depois de 50 anos, ou 100 anos, vamos pôr como 100 anos, cada lápis, né? Passaram-se 100 anos, aí quando começa esses 100 anos, já começa aqui. Só que continuou se dividindo. E quando vai ver 200 anos? Meu Deus. 500 anos. E aí é isso. Por isso que a história vai se repetindo. Eu poderia fazer analogia um pouco diferente, né? Porque, na realidade, a Cristo é a rocha, nós estamos fundamentados nele. Então, é como se fosse isso daqui, ó. As divisões, por isso que chegou no ano de 1500 estava tão distante. E quando Lutero ele faz o retorno, ele só está voltando para cá. E esse é o nosso dever. É a vida toda retornar aonde? Para cá. Por isso que eu disse, o que somos? Somos cristãos. Seguimos a Cristo e a palavra de Deus. Temos uma leitura, temos uma igreja local, mas em essência é isso que somos. Tá bom? Tá bom até aí? Eu vou responder o pastor e qualquer dúvida, os irmãos, a gente responde logo no regresso, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Combinado. Combinado. Senão vai Tudo passar bem. muito aqui o primeiro bloco.